vai falar através dessa palavra ao seu coração. Que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Amigos, Que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temeu o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ele disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez-o saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. A igreja pode se assentar. glória a Jesus. Irmãos, a gente está diante de um texto esse bem conhecido, a qual aqui tinha uma mulher, e essa mulher, ela era viúva, e essa mulher, ela recorre ao homem de Deus em busca de ajuda, porque seu marido, que acabara de morrer, era discípulo do profeta e era um homem justo e digno, mas deixou a sua mulher como uma dívida. E o credor, naquela época, por direito legal, queria levar os seus filhos para serem vendidos como escravos, a fim de quitar sua dívida, e sua situação era desesperadora. E eu fiquei meditando nesse texto. Essa mulher, ela era uma viúva, tinha 2 filhos e estava desesperada. Por quê? Porque o credor queria levar, o seu marido já tinha morrido, e ela só tinha os seus 2 filhos. E era o bem mais valioso para ela. Era a sua família, seus filhos. E ali o credor bate na sua porta querendo levar os seus filhos. Olha o desespero dessa mulher. Olha o desespero dessa mulher. Só que o que me chama a atenção, que dentro da casa dela tinha presença. Meu Deus. Dentro da casa dela tinha unção. Dentro da casa dela tinha algo diferente. Aleluia. Porque vai dizer a palavra de Deus que o marido dela servia ao Senhor. Aleluia. Me chama a atenção que essa mulher, ela vai diante de um homem de Deus, do profeta, pedir uma orientação. E aí Deus, ele já ministrava no meu coração, e foi falado isso aqui nessa manhã, que muitas das vezes nós temos que ficar ligado com Deus para quem a gente vai pedir a direção. E eu estava ali sentada, enquanto a irmã estava falando aqui do momento ofertório, ela falou algo sobre liderança. E aí o Senhor ministrou ali no meu coração que esse homem de Deus, ele estava sobre líder daquele lugar. E essa mulher, ela foi pedir a direção, a liderança, louvado seja Deus, ao homem que ela via unção, ao homem que ela via diferente. Porque é bem
E aí, ao invés de ajudar, você vai se embaraçar. E Deus, Ele não nos chamou para estar embaraçado na presença dEle. Ele nos chamou para nos dar direção. E Ele coloca pessoas, liderança na nossa vida, para nos instruir o caminho, nos instruir a direção a qual Ele quer para a nossa vida. E esse homem, quando essa mulher, ela vai no direcionamento de Deus, irmãos, porque eu creio que o próprio Deus levou ela a ser um profeta. E aí o profeta, ele dá todas as coordenadas para aquela mulher. Aquela mulher estava desesperançada. Aquela mulher estava desesperada, irmãos. Mexeu naquilo que mexeu no equilíbrio dela. E muitas das vezes o adversário da nossa vida é assim. Ele vem para tentar roubar o nosso equilíbrio, para tirar a nossa estrutura. E ele vai tentar mexer naquilo que é o que é bem valioso, que é que Deus deu para a gente, que é a nossa família. Só que eu acho lindo que para todo problema tem uma solução. Porque Jesus, Ele é a solução de tudo na nossa vida. O criador pensou o quê? Agora já era, acabou a família dela. Só que ele mal sabia que Deus, Ele era o guardador da casa dela. E aí eu fiquei pensativa nessa situação, e Deus, Ele me fez lembrar algo que eu vivi dentro dessa palavra. Irmãos, esse profeta vai e fala para ela assim: olha, minha filha, eu posso conjecturar, né? O que você tem? Aí ela chega até o profeta e fala: e Eliseu disse: que te hei de fazer? Me declara o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Ela tinha uma botija de azeite, para ela aquilo era algo inferior, não era nada. E aí ele pega e fala para ela: então, olha como que isso aqui é mistério de Deus para a nossa vida. Porque aquilo que aquela mulher via como nada, o profeta já estava vendo como tudo. Aquele profeta, ele estava vendo além daquilo que aquela mulher não viu, irmãos. Por isso que Deus, Ele não une pessoa, Ele une propósito. Porque tem pessoas que não vê aquilo na nossa vida, a qual a gente, pessoas vê além daquilo que a gente não vê. E Deus, Ele vê na nossa vida aquilo que a gente não enxerga. Sabe por quê? Porque senão eu e você não estaríamos aqui. Ele viu além. Aleluia. Esse homem, ele viu além. Ela fala que não tem nada em casa. Meu Deus. E o que significava azeite naquela época? Ele servia para curar, ele servia para ungir reis e sacerdotes. Ele significava a presença de Deus. Então ela tinha algo valioso dentro da sua casa, irmãos, e nem sabia. E às vezes a gente acha que temos que ter muita coisa para poder fazer. E Deus, Ele está falando para mim e para você nessa noite: não, eu quero fazer um milagre na sua vida com um pouco que você tem. Foi falado aqui que Deus, Ele vai usar cada um de um jeito. Oh, aleluia. E muitas das vezes se sentimos assim: não tem uma boa oratória. Mas eu só sei fazer isso, eu só sei limpar a igreja. Mas eu só sei fazer uma comida. É com esse povo que tu tem que me usar. Que Deus faz muito. Deus faz muito. Ele viu além. É por isso que é bom a gente ter
pessoas na nossa vida que ver além. Ver além do que nós não vemos. E aí ele dá toda uma orientação para aquela mulher. Você tem um pouco de azeite na sua casa? Faz o seguinte. Então disse ele: vai, pede para ti emprestá-la a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Aquela mulher, ela poderia questionar com esse profeta? Poderia. Como assim? Eu falo, venho aqui, peço uma orientação e o profeta fala para o profeta que eu só tenho um pouquinho de azeite e ele manda eu pegar e ir até os vizinhos e pedir vasos emprestados. E ele ainda fala, não vasos vazios e não pouco. Ela não poderia questionar, mas ela preferiu obedecer. É Deus, aleluia. Ela poderia falar assim, não, isso daí é muito difícil para mim. Mas ela preferiu obedecer. Irmãos, a obediência gera milagres. Não tem como nós vivermos uma vida de milagre se a gente não obedecer. Essa mulher obedeceu o profeta. Nessa manhã eu falo aqui também, o profeta também ainda é Deus. Não adianta, o profeta também ainda é liderança. O profeta é aquele que Deus eleva na sua vida para poder te orientar. E não adianta, muitas das vezes tem muitas pessoas que falam, eu estou obedecendo a Deus, mas se tu não obedece a tua liderança, não tem como tu obedecer. Não tem como, porque Deus a gente não vê, a gente sente. E como as pessoas falam que obedecem a Deus, mas não conseguem obedecer o líder espiritual a qual Deus coloca no teu caminho para te conduzir. Deus, ele falou comigo. Como nós vamos obter milagres se quando Deus vai falar daqui de Jonas? Deus, ele manda a gente fazer algo aqui e nós queremos fazer aqui. Aleluia! Nós queremos ensinar o Senhor a trabalhar e com Deus ninguém ensina. Quando ele dá uma ordem, aleluia! Independente. Jesus Nazaré. Vai, faz e acabou. Essa mulher poderia questionar, mas ela preferiu obedecer. Não, já que eu vim pedir uma orientação e ele é homem de Deus, eu vou fazer. Ele dá toda a orientação. Porque Deus, irmãos, ele faz essas coisas. Pede vasos emprestados, seus vizinhos, vazios e não pouco. Essa mulher, irmãos, eu acredito que pela conduta dela, pelo caráter dela, pelo exemplo dela, irmãos, eu acredito que nenhum vizinho levou vasos a essa mulher. Imagine, eu acredito que você já escutou muitos pregadores já falar aqui, e eu vou voltar a repetir isso aqui. Se essa mulher não tivesse uma conduta, uma comunhão, caráter e um exemplo, você acha que algum vizinho ia emprestar aquilo que tinha dentro da sua casa para aquela mulher, irmãos? Não ia não. A primeira porta que essa mulher batesse, ou os filhos batessem, essa mulher ela ia receber um não. Mas foi tanto do vaso que essa mulher recebeu emprestado, irmãos, que isso mexeu comigo. E aí o Espírito Santo falou assim, será que você tem sido bênção na sua vizinhança? Será que você tem frutificado aonde eu tenho te plantado? Irmãos, o Evangelho está do jeito que está por conta de muitos maus testemunhos, e nós sabemos disso. Mas aí eu lembro daquela passagem a qual Paulo falou, Timóteo, eles podem, tu não pode não, porque Deus te chamou nessa
como tem sido o nosso caráter, Deus, como tem sido a nossa vida cotidiana. Tem pessoas que estão até dentro da casa, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Jesus está me conduzindo aqui. Tem pessoas que estão dentro da casa, mas não conseguem liberar perdão. Tem pessoas que estão dentro da casa, mas não conseguem. Foi falado aqui, dá paz para o seu irmão. Irmãos, eu conheço pessoas assim, que passa é crente, louvado seja o Senhor. Quando você pisa dentro da igreja, te dá zero paz, mas quando estiver na rua, misericórdia, pensa não está na mesma ligação, não fala a mesma língua. Tem pessoas dentro da casa Desse jeito. Só Jesus. e guarda muita coisa. Irmãos, se a gente estiver com essas condutas, com esses pensamentos, vai ser difícil o milagre chegar sobre a sua vida. O perdão, quando não é libertador, que o perdão é para nós mesmos. Primeiro ele nos liberta, para depois ser liberto aquele que a gente tem. Bênçãos espirituais e físicas na nossa vida não chega a ficar travado. Por isso que é necessário a gente liberar. Aquela mulher, ela pediu vasos vazios e o profeta ainda liberou. Não pede pouco não. Não pede pouco não. Vai até onde você conseguir pegar os seus vasos. E aí ele falou mais uma vez para ela: quando você, eu conjecturando, tiver com esses vasos vazios e não poucos, seria muito, faz o seguinte: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte com que tiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre os seus filhos e eles lhe traziam os vasos enchendo. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: traz-me ainda vasos. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Irmãos, tem coisa que só Deus faz. Como pode aquela mulher com um pouco de azeite, com muitos vasos, encher aqueles vasos e aquele azeite multiplicar? O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Deus, aleluia. O pouco Deus, ele faz com muito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela estava desesperada com uma dívida que não vou falar que não era dela, porque eles eram uma só carne. Ainda que o esposo dela fez aquela dívida, a dívida ficou para ela. Mas naquele desespero, aquilo que ela não viu a solução, Deus, ele viu a solução para aquela mulher. Ele enviou a provisão para aquela mulher. E o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração. Independente das coisas que você passa, eu ainda sei toda a sua vida. Quando você coloca um pouco no meu altar, eu faço multiplicar muito. No lugar da vergonha, Deus, ele dá. Por conta de uma dívida que ele levar seus filhos. Aquela mulher, ela teve não só fé, mas ela teve ação. E é isso que Deus, ele quer falar nessa manhã para mim, para a sua vida. Independente da dívida, independente do processo, louvado seja o nome do Senhor. Qual vai ser a tua atitude? Tu vai exercitar a tua fé. Você vai ter posicionamento comigo. E também você vai ter que agir. Porque sem fé não vamos agradar o Senhor. E sem ação a gente não consegue nada. Então é momento, minha filha, meu filho, de eu e você se levantar num alinhamento
diante do Senhor, essa mulher, ela fechou a porta do quarto da casa dela, junto com os filhos dela. E o interessante foi junto, não foi separado. Ela poderia falar assim: olha, meus filhos, agora vocês ficam aí, que eu vou começar a fazer isso aqui. Só que não foi sozinha, porque ninguém faz nada sozinha. Tem pessoas que pensam que é na força do braço dela. Tem pessoas que pensam: ah, eu não vou pedir ajuda porque logo eu que tenho um cargo, vou precisar de ajuda de alguém que não tem. Ou então acha que não precisa ter união, não precisa estar. Mas não, aqui na palavra vai dizer que ela entrou para dentro da casa dela e junto com seus filhos, eles começaram ali, trabalhar em união. Por isso que houve a multiplicação. E a palavra vai dizer que quando a gente entra para dentro do nosso quarto e fecha a nossa porta, o Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. E foi isso que essa mulher, eu posso conjecturar que ela fez dentro no meio daqueles vasos, na porta fechada. Aquela mulher ali, eu creio, irmãos, e posso conjecturar que aquela mulher começou ali, distribuir os seus azeites na folha. E aí Deus, Ele interveio. Meu servo, tu tá fazendo isso aí que o profeta te direcionou, então calma aí que eu vou multiplicar. É Deus. Fé, ação, perseverança. Irmãos, porta fechada, como entra no seu quarto e fecha a sua porta, que o seu pai sempre pensa, gera milagre. Nós estamos num tempo que nós, igreja, temos que orar com a porta fechada. A oração, ela ainda continua sendo uma arma para o crente, a vitória para o crente. E o adversário, ele quer que a gente desfaleça em oração, porque ele sabe que quando dobramos o nosso joelho para orar no mundo espiritual, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, ele começa a movimentar, irmãos. Sem oração não adianta que não vamos ver o milagre. E muitos falam: mas dá muito trabalho orar. Mas é a oração que você vai ter o milagre. É a oração. É através da oração que a tua família continua de pé e recebendo o livramento. E a porta fechada. O azeite para. Deus multiplica. E aí ela volta até o profeta. Então veio ela e o fez o saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei o resto. Irmãos, aquilo que era vergonha para aquela mulher se tornou em honra. Aleluia. A palavra de Deus vai falar que nunca vi um justo mendigar e nem a sua descendência passa fome. Deus, ele, no lugar da vergonha, ele dá honra, mas ele dá honra para aqueles servos que obedecem. Honra para aqueles servos que têm um posicionamento alinhado no céu com aquilo a qual ele nos orienta. E o milagre ele ainda continua fazendo, porque Deus, ele é Deus que faz. Só que muitas das vezes a nossa incredulidade, quando eu cheguei aqui, não sei se era a palavra introdutória, estava falando sobre isso, atrapalha de o agir de Deus, operar aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Porque muitas das vezes temos dúvida e Deus, ele não trabalha sobre a dúvida de ninguém. Ou a gente acredita no Deus que servimos, ou a gente vamos ficar no meio do caminho. E quantos não estão parando no meio do caminho porque está
desacreditado porque o milagre não aconteceu. O milagre muitas das vezes não acontece porque estamos fora do alinhamento que o céu tem para a nossa vida. Mas nessa manhã eu falo para você, como esse profeta aqui, orientado por Deus, falou para essa mulher: mulher, no lugar da tua vergonha, estou eu te dando honra. Paga a tua dívida e vive o resto. Eu imagino aqueles credores, irmãos, indo até a porta daquela mulher. É hoje que eu acabo com a vida dela. É hoje que eu pego os filhos dela. E aquela mulher está aqui, ó. A dívida foi paga. Coisa linda esse crente. Porque quando o adversário da nossa alma ele vem para tentar nos destruir, Jesus ele chega primeiro e fala: opa, nela não, nele não, porque a dívida foi paga. Pela tua família a dívida foi paga. Verdade, Senhor. Deus honra. E eu meditando nessa palavra, irmãos, a gente sabe que a vida financeira abala muito uma família. Quem falar que não abala, abala muito uma família, porque precisamos. E quando mexe no financeiro, começa a mexer no casamento, começa a mexer em muitas áreas. E eu meditando nessa palavra, eu lembrei de uma fase da minha vida que eu passei. Eu estou falando isso aqui porque essa mulher ela teve uma sabedoria de Deus. Ela agiu diferente, porque ela poderia estar reclamando, questionando porque já tinha perdido seu marido, e questionando porque o marido deixou ela endividada e o credor queria pegar o filho dela. Só que essa mulher ela agiu diferente porque ela sabia tudo da esposa dela. E Deus ele me fez lembrar um momento da minha vida, a qual o meu esposo ele foi ajudar uma pessoa, e essa pessoa também estava num momento muito difícil, e aí chegou próximo do meu esposo ali ficou ajudando, só que chegou um momento que Deus ele revelou para o meu esposo, já perto do final, porque no momento que meu esposo estava ali, ele não enxergava isso, porque meu esposo ele é muito coração. Ele é dele, esse é dele. E ele entrou num laço porque ele foi ajudar, ajudou demais e confiou na palavra. Chegou no momento ele se endividou, ele montou uma loja e com essa pessoa, e a pessoa ia trabalhar com a mão de obra, ele endividou, tirou o celular, tirou tudo. E entrou numa dívida muito alta, qual abalou. E ele perdeu muitas coisas. E sabe que você passar uns 3 anos na dependência de Deus, porque nada brilha, foi a minha família. E aí o Senhor, eu lendo essa palavra, como Deus me deu, Ele me fez lembrar desse processo. Porque eu poderia, do processo que eu passei de não ter nada, e a minha família, meu casamento, estar abalado por conta disso, porque meu esposo, ele é um provedor do lar, eu tenho meu salário também, mas ele que ganha mais. Eu poderia questionar, eu poderia ir pensar na parede, eu poderia falar assim: você quis ajudar, e olha aí o que você fez com a nossa família, olha como nós se encontramos nesse momento, por você ajudar, por você querer ser bom demais, por pessoas só sugar. Mas não, Deus, se fosse só outrora atrás, de repente eu até faria isso. Mas como eu já estava na presença do Senhor, eu quis olhar aquele cenário de uma forma diferente.
preferi me calar e só orar. Tinha dia que batia o desespero, tinha. E aí eu me encontrei nessa mulher aqui, por quê? Porque você não ter um recurso, não ter uma saída, às vezes faz você ficar com desespero, ansiedade e desconfiança. Porque a adversidade, os processos que nós passamos, mas até muitas das vezes nós duvidarmos que Deus ele continua no nosso barco. Só que durante esses 3 anos desse processo, a qual eu pensava que não ia terminar, a qual Deus ele só mandava por conta-gotas, hoje vai ter só isso aqui. Mas Deus ele não deixou de prover, ele não deixou de suprir. Que eu poderia falar assim, olha, mas a culpa não foi minha, segura você. Eu poderia virar para o meu esposo e falar, você que entrou nesse barco aí e trouxe o barco para dentro da nossa casa, você que é o errado, mas não. Eu preferi só calar, porque ele já estava num grau de estresse muito alto. Eu poderia acabar com o meu casamento por falta de sabedoria. E eu poderia também arruinar a minha família, porque ainda tinha meus filhos também. Mas eu preferi, irmãos, pedir orientação ao profeta. Porque nós precisamos da orientação de Deus e precisamos de orientação de pessoas direcionadas para nos direcionar ao caminho. E graças a Deus, durante esse período de 3 anos, Deus proveu todas as necessidades, porque a palavra dele vai dizer que quando a gente busca ele em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta na nossa vida. Deus ele não prometeu na minha vida nem na tua acrescentar carne, casa, dinheiro, não. A palavra vai dizer que se você passar fome, ele vai lá suprir, a roupa ele te veste. Foi isso que ele prometeu na sua palavra, porque ele falou que se ele alimentasse os pássaros do campo, imagine eu e você. Então eu quero falar para você aqui como experiência própria. Durante 3 anos Deus supriu todas as minhas necessidades. Então eu falo para você nessa manhã, eu não sei como está a sua vida, mas Deus ele sabe como você se encontra. E nessa manhã ele também manda dizer, pode credor querer destruir a tua casa, mas nessa manhã ele não basta e falando, a dívida meu servo e minha serva já foi paga. Aquilo que o credor achou que ia fazer, ele não vai fazer, porque ele é o Deus da provisão e ele vai enviar a provisão que você necessita nessa manhã. Eu quero agradecer a minha oportunidade, que os irmãos possam ficar com essa palavra. Mais uma vez, eu quero agradecer o Senhor. Eu gostaria de louvar, ainda tem tempo, mas se eu tiver, pode falar, tá? Eu quero louvar um novo aqui, a qual Deus colocou no meu coração. Pode descansar.